Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Após o presidente da Eletrobras renunciar ao cargo, vaga na estatal abre disputa no Ministério de Minas e Energia e pode definir futuro da empresa. Confiança do consumidor cai para o menor valor desde junho de 2020, segundo a Fundação Getúlio Vargas. E veja também. Bolsonaro diz que China liberou insumos para a Coronavac e agradece a sensibilidade do país. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que os produtos devem chegar ao Brasil até o fim da semana. Fórum Econômico Mundial de Davos não deve ter participação de Bolsonaro hoje. O governador de São Paulo, João Dória, estará no encontro. Câmara dos Estados Unidos envia segundo processo do impeachment de Trump ao Senado. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. As bolsas europeias começaram a terça-feira com alta, com a expectativa de divulgação dos números da General Electric, Microsoft, Johnson & Johnson e outras grandes empresas americanas. Ainda na Europa, a farmacêutica AstraZeneca, responsável por desenvolver uma vacina contra o coronavírus em parceria com a Universidade de Oxford, está sendo acusada pela União Europeia de não fazer o suficiente para esclarecer quantas doses será capaz de fornecer ao bloco. Já os índices futuros americanos estão em leve baixa em meio às dúvidas sobre novos estímulos econômicos e os últimos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus. O presidente Joe Biden disse que estar aberto para negociar o pacote de 1,9 trilhão de dólares. O líder democrata do Senado disse que pretende ter tudo aprovado até meados de março, quando acabam os benefícios para desempregados do pacote anterior. Aqui no Brasil, as notícias que devem movimentar o mercado são a chegada de mais 10 milhões de doses da vacina AstraZeneca para a Fiocruz no início de fevereiro e os 5.400 litros de insumos liberados pela China para a produção de Coronavac pelo Butantan nos próximos dias. O anúncio foi feito por Bolsonaro ontem, ao mesmo tempo em que aconteciam carreatas pelo impeachment do presidente em várias capitais do país. Também deve ficar no radar dos investidores a notícia da renúncia do presidente da Eletrobras e o Wilson Ferreira Júnior. E nós vamos debater estes e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados do dia. Hoje teremos por aqui Alejandro Esquilma, sócio da Mauá Capital, Fábio Lousada, CEO do Eume Banco, Álvaro Bandeira, economista-chefe da Modal Mais, o analista Vitor Savioli, o analista Guga Almeida e o estrategista de investimentos Marcos Saravalli. Mas a gente vai agora diretamente com ela, Débora Oliveira. Vamos dar um giro, saber como que as bolsas estão operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia para vocês que estão nos acompanhando nessa semana um pouco reduzida, pelo menos aqui em São Paulo, e que a gente está começando aí com o índice futuro aqui do Ibovespa operando em queda. Dia de divulgação e data do Copom. Paula, a gente vai trazer mais informações sobre isso ao longo aqui da BMC News, mas o Ibovespa futuro já segue refletindo aqui, operando em queda de 0,16% nesse momento, aos 117.335 pontos. Lá fora, nos Estados Unidos, todos os índices futuros, pelo menos Dow Jones e S&P, estão operando em alta, leve alta S&P 500 de 0,09%, Dow Jones opera em alta de 0,22%, Nasdaq que está com a leve queda agora de 0,04%, também dia de divulgação de resultados e grandes companhias por lá hoje, Paula. Na Europa, todas as bolsas continuam operando no positivo, o DAX na Alemanha sobe 1,98%, CAC está subindo 1,4% e a gente tem FTSE no Reino Unido subindo 0,88%. O dólar que está caindo agora, cai 1%, está cotado a 5,41, Paula. Tá certo, Débora. Vamos dar uma olhadinha como que ficaram, na verdade, as bolsas asiáticas, que na verdade já estão fechadas nesta terça-feira. Vamos dar uma olhada agora aqui no telão. A gente tem Nikkei no Japão, que fechou no patamar negativo, em menos 0,96%. Xangai, na China, também fechou em queda de menos 1,51%. E Hong Kong, olha só, teve uma queda mais expressiva, em menos 2,55%. Vamos dar uma olhadinha agora no petróleo, para a gente acompanhar como que está a cotação do petróleo neste momento. O WTI subindo 0,59%, na casa dos 53 dólares o barril. E o Brent subindo 0,41%, também na casa dos 53 dólares o barril.
E vamos começar agora o nosso giro de notícias. O presidente da Eletrobras renunciou do cargo, alegando motivos pessoais. Agora, a vaga na estatal pode abrir uma disputa no Ministério de Minas e Energia. Nós vamos diretamente à redação da BMC News com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Bom dia, Felipe. Ninguém estava esperando por isso, né? Dia para você, todo mundo que acompanha a gente aqui na BMC News nessa terça-feira. Esse pedido de demissão do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, pegou tanto o governo quanto o mercado financeiro aí de surpresa no início dessa semana. A informação foi dada pela empresa num fato relevante divulgado à Comissão de Valores Mobiliários no domingo, tá? Segundo o ofício, o executivo vai deixar a presidência no dia 5 de março e ainda não há um sucessor indicado. A justificativa oficial foi de que ele vai deixar o cargo por motivos pessoais. Ontem, a ação da Eletrobras caiu 11,76% na Bolsa de Nova York e a renúncia de Wilson Ferreira aconteceu menos de uma semana depois de um novo revés sobre a desestatização da empresa. Na última quinta-feira, as ações da Eletrobras já tinham caído aí 6,15% aqui no Brasil, depois do candidato apoiado pelo governo Jair Bolsonaro para a presidência do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, declarar que a privatização da estatal não seria o foco da sua gestão à frente da casa. Paula. Tá certo, Felipe. E o índice que mede a confiança do consumidor caiu 2,7 pontos em janeiro, indo para 75,8 pontos, o menor valor desde junho de 2020. Nós vamos voltar agora com a Débora Oliveira para entender melhor esses números. Débora, explica para a gente, então, exatamente esses números. Olha só, Paula, esse é o quarto mês consecutivo, né, que o índice mantém essa trajetória de queda. Em julho de 2020, quando se iniciava aí a fase de recuperação das perdas sofridas aí nos primeiros 4 meses do ano, o índice ficou em 71,1 ponto, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Mas com o ressurgimento aí dos casos da Covid-19 por aqui pelo país, né, junto com isso também a necessidade de adoção de medidas mais restritivas por algumas cidades, tem gerado aí grande preocupação, né, aos consumidores e também ao rumo da situação da economia do país e das famílias. Sem o suporte dos benefícios emergenciais, as famílias continuam postergando o consumo e dependendo da recuperação do mercado de trabalho, que tende aí a ser mais lenta diante desse cenário atual, foi o que disse pelo menos a coordenadora de sondagens da FGV. Em janeiro houve piora tanto da percepção dos consumidores em relação ao momento, quanto das expectativas para os próximos meses. Paula. Tá certo. Ô, Débora, aproveita pra gente, corrige, porque acho que eu acabei falando aqui uma cotação do petróleo errado. Só corrige pra gente, por favor. Isso, Paula, ó, nesse momento em commodities a gente tem petróleo Brent que está subindo agora 0,66% e WTI está subindo também 0,83%, Paula. Tá certo, Débora, obrigada. E a gente vai seguindo por aqui. A Câmara dos Estados Unidos encaminhou ontem ao Senado o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump. E hoje, senadores que atuarão como jurados farão o juramento. Nós vamos agora ao vivo com a Ananda Vasconcelos, que tem mais informações. Ananda, bom dia. Quando que deve, na verdade, ser o julgamento? Já existe uma data para isso? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã de terça-feira. Paula, ainda tem alguns dias, né, para que o andamento desse processo, enfim, evolua no Senado, graças a um acordo entre líderes dos dois partidos lá no Senado dos Estados Unidos. Agora, a equipe de defesa do ex-presidente Donald Trump e também gerentes do impeachment na Câmara lá nos Estados Unidos terão um período de 2 semanas para trocar informações pré-julgamento. Lembrando que esse julgamento mesmo deve começar só na semana do dia 8 de fevereiro. Dessa vez, o ex-presidente não terá seu antigo advogado, né, o Rudolph Giuliani, como principal defensor, após os dois terem se desentendido nos dias finais do mandato de Trump lá nos Estados Unidos. Lembrando que Trump é o único presidente da história do país a sofrer 2 impeachments no Senado americano. O ex-presidente foi considerado culpado por incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio no começo desse ano. Paula. Tá certo, Ananda, obrigada. A gente vai seguindo por aqui. Agora a notícia local, o Copom divulga a ata da última reunião, diz que avalia elevar os juros e que a pandemia pode reverter temporariamente a retomada econômica. Vamos voltar com o Felipe Nascimento lá na nossa redação, que vai falar mais sobre isso. Felipe. Monetária do Banco Central, aumento no número de casos do coronavírus nesse comecinho aí de ano, assim como o fim do auxílio emergencial, podem implicar até mesmo numa reversão temporária
da retomada econômica. Além disso, o Copom admitiu que sim, também chegou a avaliar uma elevação na taxa básica de juros. Lembrando que essas informações são da ata da última reunião do comitê, realizada aí entre terça e quarta-feira da semana passada, quando a taxa básica de juros da economia foi mantida na mínima histórica de 2% ao ano. Mas o Copom disse que preferiu aguardar para ter mais informações e decidir sobre essa eventual alta de juros. No encontro, o Copom também anunciou o fim da orientação futura, o chamado Forward Guidance, que indica a manutenção dos juros de acordo com determinadas condições. O BC informou que essas condições deixaram de ser satisfatórias, já que as expectativas de inflação estão próximas da meta. Só que, segundo a instituição, isso não significa que vai haver uma elevação na taxa de juros já no próximo encontro do Copom, previsto aí para março, porque a conjuntura econômica continua a prescrever, nesse momento, estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas quanto à evolução da atividade. A expectativa aí do mercado financeiro é de que a taxa básica de juros permaneça no atual patamar de 2% até junho de 2021, quando a taxa avançaria aí para 2,25%. E a previsão é de que a Selic termine esse ano em 3,5% e no ano de 2022 em 4,75% ao ano. Paula. Tá certo, Felipe, obrigada. E a gente permanece na nossa redação, mas agora a gente vai falar com o Alex André, que está ao vivo aqui com a gente, trazendo informações da agenda econômica. Alex, muito bom dia. O que a gente tem para hoje, para essa semana? A gente está começando a semana literalmente hoje, né? O dia preferido do Marcos Travalli, terça-feira. Conta pra gente o que a gente vai passar aí essa semana pela agenda econômica. É isso mesmo, Paula. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Agenda bem curta, né? Semana curta, mas também a gente vai ter agenda até no sábado. Então, eu vou passar aqui diversos indicadores que a gente está acompanhando aqui. Hoje, né, tivemos os dados do IPCA, que saíram mais cedo. Agora, meio-dia, teremos os dados da confiança do consumidor, que hoje é o principal dado que os investidores estão olhando lá nos Estados Unidos, como que é a confiança do consumidor, né? Essa medida aí que pode ser elevada para 89 pontos, que é a expectativa que deve ser em meio-dia aqui no horário local de Brasília. Quarta-feira, Paula, teremos os dados do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, também amanhã, né, junto à decisão de taxa básica de juros dos Estados Unidos, também junto com a declaração do FONC. Também na quinta-feira, os dados do IGPM, também taxa de desemprego do Brasil e também pedido de seguro-desemprego americano, que toda semana nós atualizamos por aqui. Na sexta-feira, temos os dados do balanço orçamentário brasileiro e sábado teremos os dados do PMI industrial e também PMI composto chinês. Paula. Tá certo, Alex. O Alex, e o que você separou das capas pra gente? O que está sendo mais de destaque no Brasil e no mundo? Vamos lá, vamos começar aqui no Brasil. Acho que a Eletrobras é um dos principais pontos e Bolsonaro também, né? Não tem como deixar de falar. Então, o Valor Econômico coloca como manchete: mercado já não crê que governo vá vender a Eletrobras. Folha de São Paulo coloca que atrás na vacinação, Bolsonaro agora faz afago na China. E Estado de São Paulo coloca que a economia aceita a volta do auxílio, mas pede corte de gastos. Agora, para a nossa capa internacional, eu destaco aqui a capa do Financial Times, que coloca como principal manchete aí a vacina da Moderna, que foi aí comprovada que pode imunizar tanto a variante aí, combater a variante do coronavírus, tanto da África do Sul e também do Reino Unido, e por fim aí uma vacina mais segura aí para todos os cidadãos. Todo mundo está olhando como que vai ser o desenvolvimento de outras vacinas também, Paula. Tá certo, Alex, obrigada. E a gente vai, claro, repercutir todos esses assuntos com os nossos convidados de hoje. Inclusive, já vão mandando as suas perguntas aqui no nosso chat. Agradeço a audiência e o carinho de todos vocês. E agora o nosso assunto é política. O presidente Jair Bolsonaro diz que a China liberou insumos para a Coronavac e agradece a sensibilidade do país. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, os produtos devem chegar ao Brasil até o fim desta semana. Vamos voltar agora com a Nanda Vasconcelos, que vai contar mais sobre essa história aqui pra gente. Fala, Nanda! Exatamente, Paulo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, né, que os insumos da China, cerca de 5.400 litros de insumos, chegarão nos próximos dias aqui no Brasil, e também agradeceu a China pela sensibilidade, como você acabou de falar. Nas redes sociais, Bolsonaro também falou que os insumos para a vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca estão com liberação sendo acelerada. Após a publicação, o governador de São Paulo, João Dória, né, ele se pronunciou e ele disse exatamente isso, abre aspas: os frequentes ataques feitos
por Bolsonaro ao imunizante dificultarão o processo. Se não fosse o esforço de São Paulo e a excelente relação de respeito que mantemos com a China, não teríamos iniciado a vacinação dos brasileiros, fecha aspas. Em resposta, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou a existência de uma carta do embaixador da China, deixando claro a interlocução entre os dois governos, assim como a certeza de que, abre aspas, nunca houve qualquer obstáculo político à liberação dos insumos pela China, fecha aspas. Paula. Tá certo, obrigada, Nanda. E o Fórum Econômico Mundial de Davos não deve ter participação de Bolsonaro hoje. O governador de São Paulo, João Dória, estará lá no encontro. Nós vamos agora com a Débora para saber mais sobre isso. Débora, já que o Bolsonaro não vai participar, o governo federal terá algum representante no evento ou por enquanto só o Dória confirmado? Não, Paulo, o governo terá sim representante, ele vai estar representado lá pelo vice-presidente Hamilton Mourão, também pelos ministros Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura e Ernesto Araújo, que das Relações Exteriores. Também o governador de São Paulo, claro, João Dória, como você acabou de falar, estará no fórum. Eles participarão de painéis ao longo da semana. O tema central das discussões desse ano do Fórum Econômico Mundial de Davos será o impacto do coronavírus na economia e a forma como a doença vai remodelar a sociedade no mundo pós-pandemia. O evento começou ontem, totalmente virtual pela primeira vez, Paula. Tá certo, obrigada, Débora. Bom, e a gente vai continuar acompanhando todo esse desdobramento, claro, também lá do Fórum Mundial de Davos. Após sair da Eletrobras, o presidente Wilson Júnior aceitou o convite para liderar a BR Distribuidora. Analistas do Bradesco BBI, do Morgan Stanley e do Credit Suisse avaliam a troca como positiva para a BRTT. O Magazine Luiza vai pagar cerca de 44 milhões de reais para encerrar uma ação coletiva que a Netshoes tinha nos Estados Unidos. A empresa era acusada de dar declarações falsas e omitir informações dos acionistas no processo de IPO em 2017. O Banco do Brasil aprovou a distribuição de 40% do lucro líquido para acionistas no exercício de 2021. A remuneração virá por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. O percentual é cerca de 13% maior do que o distribuído no exercício anterior. Vamos agora aos destaques, então, do corporativo. Também, falando ainda nesses destaques do corporativo, a XP iniciou cobertura das ações da Aires com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 15 por ação. A projeção é de upside de 21% sobre as ações da companhia.